Curso de Iniciação à Espiritualidade, de acordo com os ensinamentos de Meishu Sama, Minoru Nakahashi. 12ª aula, Kata. Milhares de anos, Deus Supremo esperou o exato momento para concretizar sua maravilhosa obra. Embora seja tão grandioso o plano do Criador, começará a partir de um pequeno modelo. Eu quero criar o protótipo do reino do céu na terra para que os homens cansados deste mundo repousem. Todo o silêncio das trevas foi de repente quebrado. Um som forte e ruidoso agitou o mundo. Valeu a pena. As divindades esperaram 3.000 anos. Agora se levanta o sol do Oriente. É tão profundo e misterioso o plano de Deus Supremo. Não existe lógica para compreendê-lo. A interpretação do primeiro salmo desta sequência sempre me intrigou. Qual poderia ser o significado dessa afirmação? Todo o silêncio das trevas foi de repente quebrado. Um som forte e ruidoso agitou o mundo. Meishu Sama nunca fala nada à toa. Sempre há um sentido que carrega uma verdade profunda. Neste caso, qual seria? Acredito que essa afirmação pode ser considerada uma espécie de profecia sobre o final dos tempos. Ela cita um forte acontecimento que irá abalar, agitar o mundo inteiro. E qual seria esse evento? Não sei se vocês estão acompanhando pelos noticiários a grave movimentação que atualmente agita o mundo econômico em nível global. As pessoas não estão se dando conta do que isso realmente representa. O fim do sistema financeiro vigente. Isso me remete ao tema da aula de hoje, Kata, palavra que Meishu Sama usava para designar um modelo que representava o que surgiria na nova era. É o mesmo que uma maquete que os arquitetos utilizam para mostrar o formato, em pequena escala, da edificação que irão construir. Essa pequena forma se chama Kata, uma manifestação muito interessante. E quando lemos os ensinamentos de Meishu Sama, vemos que Deus sempre revelava, por meio de um kata, como seria o futuro do mundo e da própria humanidade. Estudando esse salmo, concluímos que houve algum acontecimento pequeno, mas nele o mestre percebeu algo que lhe indicou como será o fim dos tempos. Esse barulho, som forte e ruidoso, é curioso, não é? O que pode estar quebrando o céu? Não deve ser um acontecimento insignificante. Será algo que assustará todo mundo e produzirá forte ruído entre os seres humanos. Um exemplo muito interessante da percepção de Kata, em vários aspectos, é o que Mestre usava para prever o destino de determinados países. Algumas pessoas que dedicavam próximas a Meishu Sama eram consideradas como um kata de um certo território. Ele dizia: fulano é kata da Índia, cicrano é kata dos Estados Unidos. O que acontecia com aquela pessoa indicava a Meishu Sama uma previsão do futuro daquele país. Isso é possível porque tudo o que acontece no mundo se inicia de uma maquete bem pequena, tal qual uma semente, que é minúscula em sua origem e com o passar do tempo vai crescendo e mostrando no que se transformará. Enquanto germe, ninguém conseguirá perceber que árvore surgirá e qual a cor de suas flores, mas quando ela cresce, todos conseguem distinguir seus pequenos detalhes e diferenças. Apesar de diminuta, é a semente que carrega toda a essência da planta. Em um de seus ensinamentos, Meishu Sama já havia anunciado o fim dessa organização financeira vigente. Na época, ele declarou de forma categórica o fim do comunismo e ninguém conseguia acreditar. Imaginem, era o auge desse regime. Vários visitantes americanos, quando encontravam com o mestre,
demonstravam grande preocupação com o sistema bolchevista, pois acreditavam que esse regime só poderia ser detido com a intervenção armada. Mas o mestre lhes assegurava: não se preocupem, isso não vai durar. Ao ouvirem a resposta, surpreendiam-se. Hoje já sabemos o resultado, mas naquela época essa ideia era muito absurda. Da mesma forma que o comunismo soviético foi naturalmente extinto, o sistema capitalista também vai passar por uma grande reviravolta e deixará de existir no formato que tem atualmente. Como dizia, nesses últimos dias está acontecendo um turbilhão no mundo financeiro e os Estados Unidos, que são a maior potência econômica no momento, estão gravemente abalados. Isso provoca uma perda de capital em série que atinge vários países, inclusive o Brasil. Pode-se dizer que os investidores perderam o chão, mas o mais grave não é a perda, e sim a gigantesca dívida que surge com a quebra das empresas. São débitos imensos que geram juros exorbitantes e transformam o déficit total em algo impagável. Com isso, as nações fazem empréstimos para pagar essas contas e assim vão se endividando interminavelmente. A bandeira americana possui um desenho cheio de estrelas. Interessante analisarmos sobre a visão de um Catar. O que acontecerá na era do dia será o raiar intenso de um sol brilhante. Diante disso, as estrelas perderão a luminosidade. À noite, o brilho que enxergamos no céu é proveniente da lua e das estrelas, mas quando chega o dia, elas desaparecem. No entanto, elas continuam brilhando no cosmos, mas não as enxergamos, pois foram ofuscadas pelo astro solar. Assim, com a proximidade da nova era, com o sol pleno, as pequenas estrelas começarão a perder suas forças. Ou seja, tanto os Estados Unidos como a Inglaterra, que também passa por uma forte crise em todos os sentidos, financeiro, social e político, com muita discórdia e destruição, perderão a representatividade econômica nos moldes vigentes impostos ao mundo. Esse é o resultado do grande sofrimento que a colonização britânica provocou nos territórios que exerceu seu domínio, e por isso muita mácula foi acumulada, principalmente no sentido financeiro. Deste modo, o que o mundo está enfrentando agora é um sinal da proximidade da fase final da Era da Noite. Isso obrigará o ser humano a mudar seus conceitos sobre dinheiro e bens materiais. Vejam esse movimento que todo não é algo... Vejam, esse movimento todo não é algo que o ser humano esteja fazendo. É Deus quem está agindo, pois o término desse sistema voraz é parte do seu plano. No entanto, pouca gente percebe tudo isso, e o que todos continuam a acreditar é que conseguirão resolver a situação, mas ficará cada vez pior, de maneira que não sei se estamos testemunhando a barulheira a que Meixo Sama se refere nesse salmo, ou se o grande barulho será coisa ainda pior. Boa noite. Parece que escreveu isso hoje, né? Há quantos anos tem isso? Né? E aí a gente vê, né, que hoje, essa briga toda que a gente vê política, o que é essa briga toda? Né? É por causa da parte do dinheiro, né? Poder financeiro. O poder financeiro, ele está passando como ele fala aqui, né? Ele está passando esse poder financeiro de um país para outros. Essa aqui é a verdade, essa aqui é a situação, né? O grande poderio sempre foi americano na parte do dinheiro e está deixando de ser. Porque o dinheiro, quando você só trabalha com ele na especulação, ele traz muita mácula, né?
como ele fala também da Inglaterra, saqueou muita coisa. Não só a Inglaterra, França, Bélgica, Portugal. Saquearam muito, exploraram muitos países. Imagina aqui toda a América do Sul, Portugal e Espanha, que levaram de madeira, de ouro, de bens daqui. Isso cria mácula, é como se você pegasse e você fosse todo dia lá na casa do teu vizinho e pegasse alguma coisa do teu vizinho. Você está criando mácula, entendeu? Então isso que ele fala, esse estardalhaço financeiro, a gente vê muita coisa acontecendo hoje, né? Passando, poderio financeiro passando de um americano para um chinês, de repente, né? Você vê, por exemplo, países que foram meio que destruídos em guerra, como a Coreia do Sul, como o Vietnã, que hoje tem um poderio financeiro bem melhor, bem maior do que tinham, né? Limpou e cresceu. Então, é o que Meixo Sama fala, mas a gente tem que ter serenidade para entender que as coisas vão acontecer, não é porque a gente quer que aconteça ou queira que deixe de acontecer. É porque é Deus que está caminhando as coisas, é uma limpeza, né? É uma limpeza. A parte financeira é uma coisa que cria muita mácula, porque as pessoas, quando elas estão sem dinheiro e elas sentem que o dinheiro dela está sendo absorvido por outro, ela fica com muita raiva. Você entendeu? Você vai, por exemplo, você está precisando de um dinheiro, você vai no banco e pega um consignado, né? Você fica com raiva de ter que ficar pagando aquele juro para banco. Se você pega de um agiota, então, aí... Porque quando você começa a não ter mais o seu nome limpo, você vai buscar um agiota, né? E o agiota sabe que você está com o nome sujo, ele cobra mais caro e ele tem os capangas dele, que se tu não pagar, ele vai te buscar. Então, essas coisas que a gente tem que entender para que a gente tenha tranquilidade. O Salmo é interessante, né? Parece que casa as coisas, né? A gente não combina Salmo com ensinamento nunca. Mas é engraçado que a maioria das vezes eles se casam, né? Como adquirir tranquilidade poderão as pessoas que desconhecem a divina existência, quer dizer, a existência de Deus. Se a gente não confiar em Deus, a gente não sai nem na rua. Você fica com medo de ser atropelado, de ser assaltado, fica com medo de tudo que possa acontecer, você não sai. Então, basicamente é isso, a gente tem que estar confiando em Deus e saber que Ele que está no comando, Ele vai levar o barco para onde quer, a gente tem que fazer a nossa parte de tentar limpar a nossa sujeira, as nossas nuvens, as nossas máculas, para que a gente esteja no barco que está indo para o lado bom. Basicamente isso. Tá bom, gente? Boa semana.